Olá e seja muito bem-vindo a mais uma aula de conhecimentos gerais aqui do Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Crilo e vou te ajudar nessa aula super especial, onde a gente vai falar um pouquinho da formação territorial de todo o nosso país, como que a gente tem o país que a gente é hoje e como que nós temos a nossa organização federativa atualmente. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Antes de começar, por favor, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro do nosso canal. E vamos começar a nossa aula de hoje. Pessoal, primeiro, para a gente entender como que nós temos hoje os nossos estados e tudo mais, a gente tem que entender como que essa formação territorial ela foi feita. Bom, você sabe, né, que ali no comecinho ali do século XVI, nós fomos ali, né, descobertos, ou seja, pelos portugueses. Só que, claro, né, aqui também já existiam aqui os índios, nós já tivemos aqui mais de 2 a 3 milhões de índios quando os portugueses aqui chegaram, portanto, ao eles estarem aqui, realmente houve ali um grande choque cultural e tudo mais. Bom, isso tudo a gente já sabe. O que você tem que entender é que nessa época, na época dos descobrimentos do Brasil, nós tínhamos duas grandes nações no mundo. Uma delas é Portugal e a outra era Espanha. E aí você tinha esses dois grandes países. Bom, quando se descobrem as terras onde hoje nós temos aqui toda a América do Sul, eles fizeram ali uma grande divisão, digamos assim, tá? Foi feito um acordo e esse acordo basicamente se chamava Tratado de Tordesilhas. Heitor, esse acordo, ele durou muito tempo? Nossa, durou bastante tempo. Foi do ano de 1494 e durou até 1750. Então aí foi mais de 250 anos. Heitor, esse acordo foi o quê? Basicamente, toda essa terra descoberta, fizeram uma divisão ali no meio e falaram, olha, tudo que está dessa linha para o lado direito é de Portugal, tudo que está dessa linha para o lado esquerdo é da Espanha. Bom, só para a gente ter uma ideia, na verdade, como se fosse o Brasil hoje, né, que por isso que a gente fala português, ficou ali com os portugueses e todo o resto da América do Sul, digamos assim, que hoje se fala espanhol, inclusive, ficaram ali com os espanhóis, tá bom? Então, essa é a explicação. Pessoal, esse foi um acordo assinado, inclusive, na presença do Papa. Foi um acordo sério, tá? Muito respeitado, em tese, tá bom? Mas foi feito nesse processo. Claro que depois Portugal tentou expandir aos pouquinhos essa linha, né? Então, esse tratado foi um pouquinho ali abusado ali por parte de Portugal, que tentou passar um pouquinho, mas tudo bem, não é isso que a gente precisa saber. Mas a gente precisa saber que o Brasil, basicamente, foi feito ali, ficaram os portugueses com essa parte justamente por causa desse acordo. Depois, Portugal pegou a parte que era dele e falou, como é que eu vou gerir esta terra imensa? Que era inclusive muito, muito maior do que o próprio Portugal. Bom, basicamente, pegaram e dividiram em 15 partes, tá bom? Essas partes, pessoal, elas são chamadas de capitanias hereditárias. E, a princípio, a ideia o que era? Passar de pai para filho, tá bom? As mais importantes, que depois tiveram grandes desenvolvimentos em diversas áreas, que depois tem várias histórias, que em outro momento a gente vai conversar, ficaram ali nas regiões de Pernambuco e São Vicente. Algumas dessas regiões, inclusive, os nomes são nomes dos nossos estados atuais, tá? E outros, pronto, a parte literal do território, ela foi modificada um pouquinho, mas os nomes se mantiveram. Então aqui as 15, caso você queira ter esta curiosidade. E durou muito tempo? Não durou muito tempo, tá? Porque a gente teve outras invasões, algumas regiões não foram desenvolvidas, outros realmente não tiveram ali a proteção, né, das capitanias que deveriam ter. Então esse pacto não durou tanto assim como se deveria. Além disso, a partir do início ali de 1530, os portugueses utilizaram os bandeirantes. Basicamente, eles pegavam pessoas que queriam ir para a parte do interior, né, e tentar ali buscar, entre outras coisas, expandir ali o território português. O motivo principal era para buscar metais preciosos através do garimpo. Então, iam ali para as partes ali do meio do país para tentar avançar também a linha da Tordesilha, tá? E, ao mesmo tempo, inicialmente, tentaram, inclusive, escravizar muitos dos índios, mas que por vários motivos
Entre eles, inclusive, a questão de doenças, os índios nesse processo não durou muito, tá? Não deu muito certo. Enquanto você tinha, só por uma questão de curiosidade, do outro lado a Espanha, que tinha uma outra caracterização. Eles nem sequer pensavam em escravizar, simplesmente em eliminar os índios que ali estavam, tá? A Espanha, pronto, era outro processo. Um que a gente pode destacar aí nesse processo todo foi o Martim Afonso de Souza, né? Justamente pela marcação de território e também pela administração colonial que ele fez naquela época. E o que os bandeirantes faziam? Eles iam do litoral, ou seja, da parte leste, e iam para o oeste, ou seja, do litoral para o centro, tá bom? E nesse primeira grande economia que nós tivemos no Brasil, digamos assim, e era basicamente a retirada de pau-brasil. Pau-brasil era uma árvore que existia, ainda existe em pequenina quantidade no Brasil, e era levado para Portugal. Então, por que uma árvore era levada para Portugal? Porque através do pau-brasil você conseguia extrair um elemento onde você fazia com que as roupas elas fossem tingidas em uma tonalidade de um vermelho especial. E esse vermelho especial fazia com que as roupas elas tivessem uma valorização muito grande. A gente está falando de uma época que os tecidos tinham um grande valor de mercado, não tem essas produções industriais que a gente tinha hoje, tá bom? Então, você tinha aqui uma tonalidade que podia valorizar muitos produtos e tudo mais. Hoje, pessoal, o nosso país, ele mudou um pouquinho, né? Comparado às nossas capitanias hereditárias, apesar de alguns nomes se manterem, e algumas famílias, inclusive até hoje, estarem no poder, né? Mas isso é assunto para outra aula. Hoje, nós temos 26 estados no nosso país, tá bom? Lembrando que os estados, além dos 26, nós também temos o Distrito Federal. E cada um, pessoal, se a gente colocar todos os estados e fazer uma divisão, nós dividimos os estados em 5 grandes regiões. São eles as regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, tá? Essa divisão ela foi feita atualmente pelo IBGE, que cuida desse processo nos anos 60, que ficou oficializado, e o último estado que entrou nessa contagem foi o estado de Tocantins, que fica ali ao norte de Goiás, tá? E ali perto entre o Pará e o Maranhão também. Região Norte, não precisa saber, tá? Cada capital, nem nada do tipo, mas é só para que você tenha esse conhecimento, caso você não saiba. Mas, região Norte, os estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Nordeste, são 9, né? Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás, lembrando que Brasília fica ali. Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E o Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Soma, prometo que vai dar 26, tá? E além disso tudo, pessoal, você tem que entender que hoje nós temos ali pelo menos 4 entes federativos da nossa União, tá? Nós temos a União, que é representada ali pelo governo federal, nós temos os estados, que são os 26 estados, nós temos o Distrito Federal, que cuida dessa parte administrativa. Pessoal, só um detalhe, o Distrito Federal não é considerado uma cidade, tá? O Distrito Federal é literalmente o que ele representa, ou seja, é uma figura política totalmente independente, é um outro processo, tá? Não queira comparar o que é o Distrito Federal. O Distrito Federal tem suas características próprias, tá? A própria definição dele por si só, tá bom? Além disso, os municípios, ou seja, as cidades que nós temos. Lembra de uma coisa, questão de prova essencial. Cada ente deles possui a sua autonomia, tá? Então, a União tem sua autonomia? Tem. Cada estado do Brasil tem a sua autonomia? Também. Cada cidade do Brasil tem a sua autonomia? Tem. E Distrito Federal? Também tem. Todos eles são autônomos. Porém, presta atenção, não existe soberania ou hierarquia, tá bom? Cuidado, questão de prova clássica. Ah, não, os estados têm que prestar soberania para a União. Não, todo mundo é autônomo,
cada um no seu quadrado, tá? Mas não existe soberania ou hierarquia entre eles. Cada um tem a sua representação. Cuidado, pegadinha clássica de prova que a gente não pode cair. Em termos de poder, o Brasil hoje ele é dividido, né, na tripartição de poderes. Hoje nós temos o poder legislativo, executivo e judiciário, cada um também no seu quadrado. O poder legislativo é feito principalmente na Câmara dos Deputados Federais e também, né, qual é a função de um deputado federal? Criar leis, retirar leis ou modificar leis. O poder executivo é feito pelo presidente da República, isso falando a nível nacional, tá? É feito pelo poder do presidente da República e também pelos seus ministros, que são nomeados exclusividade por ele. E o poder judiciário, nós temos o Supremo Tribunal Federal e os seus juízes, que são através deles que também ele é feito. No poder executivo, a gente literalmente executa todo o processo que foi determinado e no judiciário nós julgamos, tá? Então, você tem esses três poderes. Lembrando que a nível estadual, e por isso a questão da autonomia, cada estado também tem o seu. Então, por exemplo, qual é o executivo dos estados? O governador, não é o presidente, né? Você tem o poder legislativo, ou seja, os deputados estaduais em cada estado, e você também tem um processo judiciário, você tem juízes em cada estado do Brasil que cuidam disso, entendeu? Por isso que a gente pode falar que cada ente federativo ele é autônomo. Além disso, dentro da tripartição de poderes, nós podemos dizer que quem que manda mais? É o executivo pelo ser o presidente? É o legislativo? É o judiciário? Nenhum deles, ou não deveria ser, né? Mas tudo bem. Mas eles são todo mundo independentes e harmônicos entre si, tá? Basicamente, existe uma coisa chamada sistemas de freios e contrapesos. Em inglês, a gente chama de checks and balance. Basicamente, o que é isso, Heitor? Significa que toda vez que um dos três poderes tenta ser um pouquinho maior, tenta abusar um pouquinho dos seus outros poderes, os outros dois têm que chegar e falar, ó, peraí, aqui é todo mundo igual, tá bom? E uma forma, pessoal, de a gente ter uma garantia de igualdade entre os poderes, ou seja, nós temos a divisão de poder, de tripartição de poderes. Nenhum manda mais, nenhum manda menos, os três mandam de maneira igualitária, tá? E que funciona de maneira que seja equilibrada. Ou seja, a gente nunca pode falar que o executivo é que manda nos outros. Não, muito pelo contrário. Na história do Brasil Império, por exemplo, era assim que funcionava, tá? O imperador é que mandava em todo mundo. Hoje já não é mais assim. Hoje todos mandam de maneira igualitária e harmônica entre nós. Ok, pessoal? Além disso, você também tem que saber 4 distinções diferentes. A nossa forma de Estado, forma de governo, sistema de governo e regime de governo. São 4 aspectos diferentes, apesar de serem parecidos. Vamos lá, eu vou explicar e você vai entender. Quando a gente fala na forma de Estado, é como o nosso Estado é feito, nosso Estado brasileiro. Nossa forma de Estado é a federativa. Então, o que significa isso? Que nós temos uma pluralidade de poderes políticos, tá? Ou seja, a gente faz com que exista uma proibição de secessão que impede a separação de um ente federativo. Vamos supor que amanhã o estado do Acre queira se separar do resto do Brasil. Não pode, porque a nossa forma de Estado, ela é federativa. Ou seja, em primeiro lugar, todo mundo tem a sua autonomia, mas todo mundo depende um do outro, tá? Então, uma forma da gente estar junto. Além disso, nós não centralizamos o poder em um único. A gente acabou de falar, né, que a gente tem ali, todos são independentes e harmônicos entre nós, então é justamente por esse processo. Segundo, a forma de governo, ou seja, como que a gente faz a governança do nosso país. E a nossa forma é a republicana, res publica, governo do povo. Ou seja, existe uma relação entre aqueles que são os governantes e aqueles que são governados, tá? Ou seja, você tem uma participação popular. A nossa forma é a questão da eletividade, ou seja, através da eleição, através do voto. Lembra, quem está no poder, o governante, ele é temporário, não importa quem seja, tá? E isso que é o legal da nossa república, ou seja, é a questão do tempo, temporariedade. Toda vez que um governante entra no poder, a gente sabe quando vai acabar o mandato.
Essa que é a jogada da república, tá? Porque senão a pessoa ficava lá ad eterno. Tem país que é assim, tá? E além disso, cada governante é responsabilizado por aquilo que ele faz no poder. Então, na república a gente tem esse processo, tá bom? Depois, em terceiro lugar, o sistema de governo, que a gente poderia ter feito outro, mas nós escolhemos o sistema de governo presidencialista, tá? O que significa isso? Em primeiro lugar, que tem aquela separação de poderes que a gente já conversou, legislativo, executivo e judiciário. Dentro do executivo, nós temos a figura do presidente da república. No nosso caso do Brasil, presta atenção, nós temos funções diferentes entre chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração pública. Pois é, nós temos a pessoa que faz os três, não é? Mas nem sempre é. Tem países, por exemplo, Portugal, que tem a separação do presidente e do primeiro-ministro. E aí, por exemplo, quem é o chefe de Estado? É quem vai representar o país para fora. Então tem uma reunião na ONU, tem uma reunião não sei aonde, fora do Brasil, a gente chama o chefe de Estado. Por acaso, no nosso caso, é também o presidente da República. Por isso que é o presidente que vai representar o Brasil em outros países. Quem é o chefe de governo? É quem cuida das coisas dentro da nossa casa, dentro do nosso quintal. No caso, também é o presidente da República, mas tem países que não, tá? E você tem essa separação por isso. E o terceiro, o chefe da administração pública, ou seja, quem cuida justamente dessa gestão onde você vai trabalhar, tá? No caso, a nível federal, no caso, no nosso país, é também o presidente da República. Por fim, o regime de governo. Ainda bem que nós vivemos no regime de governo democrático, tá? Porque hoje a democracia brasileira ela é cada vez mais forte. Nós podemos dizer que hoje a gente trabalha através da soberania popular, ou seja, uma democracia que é considerada, presta atenção e não caia nessa pegadinha. Pegadinha, por quê? Porque é uma democracia semidireta ou participativa. Heitor, explica. Porque a gente tem, em primeiro lugar, a indireta, porque a gente atua através de eleições e ação popular. Heitor, e a direta? A direta ela é feita através de plebiscito, referendo ou iniciativa popular. E nós temos tudo isso, né? Já reparou? Heitor, quando que é um plebiscito? Quando o governo quer consultar a população antes de tomar uma decisão, tá? Então ele pode falar. Referendo é quando depois que aconteceu, depois da decisão ser tomada, vai perguntar a opinião da pessoa, da população. E a iniciativa popular? Nós temos essa opção, tá? Quando uma lei, ela não é proposta diretamente por alguém que a gente colocou ali através do voto, por um deputado qualquer. Não, mas feita entre a própria população, entre os cidadãos, tá? Isso existe, é um mecanismo que está dentro da nossa Constituição, apesar de ser pouco usada, deveríamos, inclusive, usar mais, tá bom? Então, tem todo esse processo. Não esquece, forma de Estado federativa, forma de governo republicana, sistema de governo presidencialista e regime de governo democrático. Combinado? Pessoal, muito obrigado por ter assistido essa aula. Não esqueça de dar o like, inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho. Caso queira, torne-se membro do canal e nos ajude a crescer cada vez mais. Obrigado, boa sorte na sua prova e nos vemos em mais alguma aula mais para frente. Forte abraço e bons estudos para você.